Olá a toda a comunidade brasileira. Um grande abraço a toda a comunidade brasileira. Um grande abraço a todos os membros do canal Potência de 10. E também um grande abraço à nação, a toda a nação madureira. Um grande abraço em todos os estados, municípios e bairros, e também em todos os países, porque aqui é o canal Potência de 10, é o canal do desafio, é o canal da bênção, é o canal do milagre. Este é o canal do milagre, é o canal que traz a palavra de Deus. Nós nos fundamentamos na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, nas Escrituras. Porque Jesus disse: examinais as Escrituras, porque delas encontrareis vida eterna. Então, aqui nós estamos firmado, fundamentado, baseado, alicerçado, arraigado e sobreedificado na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas, para transmitir verdades eternas, verdades espirituais. E antes de começarmos o assunto de hoje, de agora, o assunto que iremos abordar com muita propriedade, porque nós vamos falar de uma personagem que aconteceu uma tragédia na sua família, nos seus companheiros, na sua vida social. Teve o livramento do Senhor, e depois de todos esses acontecimentos e da vivência que ele teve diante de um cenário muito favorável, ele tomou a decisão errada, escolheu o lado errado. Mas antes de entrarmos sobre esse assunto, nós vamos relembrar a você e lembrar a você. Melhor, lembrar e relembrar, primeiro, do desafio. O desafio do canal Potência de 10. Porque aqui o canal Potência de 10, aqui neste momento, nós, o Espírito Santo e o canal Potência de 10, é verdadeiramente os colaboradores, né, para que você possa receber a mensagem. E o canal Potência de 10, juntamente com o Espírito Santo e o canal Potência de 10, diz o que a palavra de Deus diz. Nós dizemos o que a palavra de Deus diz. Por isso que nós nos fundamentamos na palavra de Deus, trazemos referências, tanto as referências paralelas como as referências cruzadas. E as inferências ainda. Para complementar, nós trazemos as inferências. E antes de começarmos sobre o assunto, divulgue o nosso canal. Compartilhe. Se inscreva. Aperte o sininho. Dá o seu like, dá o seu joinha. Faz os seus comentários e entre em contato conosco através da descrição. Vai na descrição, aperta a setinha no celular, aperta a setinha. Já no PC, já no computador, vai lá mostrar mais. E ele vai abrir, né? Vai abrir um leque para você ver tudo que está ali, que você possa disponibilizar para o canal Potência de 10, oração, né? E tantas outras coisas que, se o seu coração estiver alegre em contribuir. E também, a proposta, nós estamos convidando, o canal Potência de 10 está te convidando a ser um colaborador, ser aquela pessoa que vai nos ajudar, né, a engrandecer, aumentar, propagar. E uma das formas que você tem é de orar pelo canal, né? Orar pelo canal, se inscrever, compartilhar,
E assim você vai ajudando, né? E a proposta que nós fizemos aqui é de contemplar ao ganhador, aquela pessoa que acertar corretamente, responder corretamente o desafio, que é a soma das frações formada em que texto bíblico, livro, capítulo e versículo, que as frações formadas é igual a 80%. Aonde está? Aonde está escrito isso? Nas Escrituras Sagradas, na Bíblia Sagrada. Em que texto bíblico? O capítulo, o versículo, o livro, o capítulo e o versículo. Que a soma das frações formadas é igual a 80%. Quem responder, nós estamos captando recursos para que você possa receber esse prêmio de um iPhone de última geração. Quem acertar levará esse prêmio em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, muito bem. Nós também temos a campanha Sixteam. Se você deseja que seja realizada a campanha Sixteam na sua igreja, na sua congregação e na sua comunidade, nos convida. Nós não cobramos nada. O processo da campanha Sixteam é simples, é fácil. O trabalho começa na parte da manhã, né? No amanhecer, 6 horas, com consagração. Ali nós vamos fazer a consagração. A parte da manhã temos aquele intervalo que nós iremos fazer o coffee break e depois nós partiremos para o campo missionário. Nós iremos fazer o trabalho missionário, depois tem o almoço e depois do almoço nós temos, né, um trabalho de evangelismo mais intenso do que o que foi feito na parte da manhã. E à noite para fechar, né, aquele dia, porque tem igrejas que fecham 2, 3 dias, né, uma semana, mas para fechar naquele dia, vamos supor um dia só, se for apenas um dia, nós faremos o fechamento do culto evangelístico, né, com adoração, né, mais palavra de Deus e o final com o trabalho de cura divina e orar, e trabalho de libertação, né? Orando pelos enfermos, orando pelos doentes, orando pelas pessoas que estão necessitando de um milagre e orando por todas as pessoas que buscarem conforto em Deus através deste grande culto evangelístico, fechando o dia. É assim que processa todo a campanha evangelística, né? Sixteam. É completo. É mais de 12 horas fazendo e cumprindo o ID de Jesus. Assim que funciona o trabalho Sixteam. Tem mais outros detalhes que é elaborado com a direção da igreja, juntamente com a mesa, né? A mesa de diretores da igreja. Não sei como que funciona cada igreja, o sistema administrativo e eclesiástico, mas fica a critério da liderança. Nós conversarmos ou somente com a liderança e com os ministros, né, competentes daquela igreja, congregação ou comunidade, ou conversar com a igreja diretamente, como será feito todo o processo da campanha evangelística, né? Como que funciona a dinâmica da campanha evangelística Sixteam. Não se esqueça. Se você desejar ser um contribuinte, ser um patrocinador, ser um colaborador, ser um padrinho do canal Potência de 10, entre em contato conosco.
entre em contato conosco na descrição, olha a descrição e nos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós iremos falar sobre Abiatar. Sobre Abiatar. O que a Bíblia diz sobre Abiatar? O que a Bíblia diz sobre Abiatar? Porque o canal Potência de 10 diz o que a palavra de Deus diz. O canal Potência de 10 diz o que as escrituras dizem. O canal Potência de 10 diz o que a Bíblia Sagrada diz. E hoje nós vamos falar sobre uma personagem que nós já anteriormente, no início do nosso movimento aqui, do movimento pentecostal, canal Potência de 10, né? Movimento pentecostal, canal Potência de 10. Este é o movimento, hein? Se liga no movimento. Então, aqui é o canal Potência de 10. O canal do desafio, o canal da bênção e o canal do milagre. Não se esqueça disso. Então, nós vamos falar sobre essa personagem tão marcante na história de dois reis, né? Dois reis que ele pegou certamente muito jovem, né? Muito jovem, pegou o início, né? O início de todo aquele drama de Davi, né? O drama de Davi fugindo de Saul e depois com relação a Salomão, seu filho. E nós vamos ver que a Bíblia fala que o mais importante não é o início, mas sim o fim das coisas. O que prevalece na sua vida não é como você começou, não, é como você terminou. Como você terminou. Por isso que a Bíblia, a palavra de Deus diz, né, sobre ao vencedor, né? Ao vencedor, aquele que chegar até o final da jornada. Então é nessa vibe que nós vamos falar sobre esse personagem chamado Abiatar. Abiatar, o significado do nome Abiatar, antes de entrarmos propriamente mergulharmos no todo o histórico deste homem, né? Deste nome, nós vamos falar sobre o significado do seu nome, que é importante você saber o significado do seu nome. E o nome Abiatar significa pai da abundância. O pai da abundância. O nome Abiatar significa o pai da abundância. E nós sempre referimos o pai, o progenitor, aquele que gerou, né? Aquele que gera abundância. Então, se refere a isso. Abiatar significa o pai da abundância. E a Bíblia fala que Abiatar foi o 11º sumo sacerdote. O 11º sumo sacerdote. Ele é da linhagem de Eli. Grava isso, escreva isso, ó. Linhagem de Eli. Então, toda essa tragédia que ocorreu no início da vida sacerdotal de Abiatar está relacionado à linhagem de Eli. Que num outro momento nós vamos falar sobre Zadok. Aí você vai entender por que uma situação ficou de um lado e a outra de outro. Filho de Aimeleque. Está escrito isso, que ele é filho de Aimeleque, Abiatar, o pai da abundância, é filho de Aimeleque, em 1 Samuel, capítulo 22, versículo 20. 1 Samuel, capítulo 22, versículo 20. Nasceu em Anatote.
Também, em algum momento, nós vamos falar sobre Anatote, os eventos que ocorreram ali em Anatote. Nós vamos falar também sobre este local, né? Nós vamos abordar, nós vamos discorrer aqui no canal Potência de Ideias sobre Anatote, que se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 2, versículo 26. Abiatar, presta bem atenção, Abiatar escapou da morte da mão de Doeg, quando foram mortos seu pai e 85 sacerdotes. Olha só a tragédia. Doeg fez uma carnificina. Matou o pai de Abiatar, Aimeleque, e matou mais 85 sacerdotes de Deus, separados para o santo ministério do sacerdócio. E ajuntou-se com Davi em Adulão. Esse acontecimento se passa no livro de 1 Samuel, capítulo 22, versículo 20 ao 23. É uma história de um acontecimento, nós podemos dizer, uma tragédia, né? Uma matança. Não podemos nem falar mais homicídio. Foi praticamente um genocídio. Abiatar era um sumo sacerdote junto com Zadok. É aí que é esse ponto. Um tomou, depois, no final, tomou uma atitude e esse Zadok tomou outra. Abiatar tomou uma e Zadok tomou outra. Então, a Bíblia afirma que o mais importante não é o início, não é o começo da sua carreira, mas sim o fim da sua carreira. Era sumo sacerdote junto com Zadok. E isso nós podemos encontrar nas Escrituras Sagradas, na Palavra de Deus, no livro de 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 11. E também em 1 Reis, capítulo 4, versículo 4. A Palavra de Deus diz que, e o canal também, Potência de Deus, diz, porque o canal Potência de 10, o canal Potência de 10 diz o que Deus diz. Diz que Abiatar permaneceu fiel a Davi na rebelião de Absalão. Absalão, filho de, também que nós iremos falar em algum momento sobre Absalão. Ele permaneceu fiel. O início da carreira de Davi, do reinado de Davi, ele ficou fiel a Davi, permaneceu ali, ó. Permaneceu junto, colado, lado a lado com Davi. E se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo 15, versículo 24. Mas, presta bem atenção, conspirou, se rebeliou, coluio, para que Adonias fosse o sucessor de Davi. Presta bem atenção. Ele agora já não estava mais do lado de Davi. Agora ele estava do lado de Adonias, que era filho de Davi, que queria tomar o lugar de Salomão. Só que Abiatar esqueceu da instrução. Esqueceu da orientação que diz: crede nos seus profetas e prosperareis. Ele esqueceu disso porque Natã tinha profetizado que Salomão seria o rei após a morte
de Davi. Seria o sucessor de Davi. E ele esqueceu disso. Não creu no profeta. Por isso que ele tomou a atitude errada. Ficou do lado errado. E quando você fica do lado errado, não fica do lado de Deus, mas sim do outro lado, do lado errado, o lado de Deus é o certo. Se você ficar do lado de Deus, você está certo. Mas se você ficar distante de Deus, você está no lugar errado. Se ficar contra a vontade de Deus, já está errado. Aí vem as consequências. Aí, sinto muito, vem as consequências. As consequências são certas. São fatos que vão ocorrer, que vão acontecer na sua vida. E, infelizmente, é essa notícia que nós podemos dar. O Espírito Santo e o canal Potência de 10. Infelizmente, esta é a notícia ruim que o canal Potência de 10 está. Mas você pode tomar a decisão certa, ficando do lado de Deus. Aí sim, aí você vai ver os resultados positivos, né? Que vão não somente te abençoar, mas abençoar a tua família, os teus parentes, os seus amigos e aqueles que estão ao seu lado. E ele conspirou contra, Abiatar conspirou contra Davi para colocar Adonias no lugar de Davi quando ele falecesse. Atitude errada. Foi a atitude errada. Porque não ouviu o profeta Natã. Porque a palavra de Deus diz: crede nos seus profetas e prosperareis. Desterrado para a sua terra. Foi mandado, foi banido. Foi banido. Saiu de Jerusalém e partiu para a sua terra, né? Que nós já vimos que é Anatote. E afastado do seu cargo. Perdeu o cargo. Primeiro, vamos cancelar. Vamos cancelar aqui o cargo dele. Vamos cancelar. Primeiro nós vamos expulsar. Depois nós vamos cancelar o cargo. Não vai assumir mais o cargo de sumo sacerdote. E afastado do seu cargo por Salomão. Por Salomão. Nós vimos aqui no estudo que nós preparamos para vocês. Ele foi afastado do seu cargo por Salomão. Por quê? Porque Salomão foi o filho de Davi, que o profeta Natã profetizou que ele, esse menino, iria assumir o reinado e iria construir o templo que o pai tinha projetado. Que se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 2, do versículo 26 ao 35. E agora, para a gente fechar com chave de ouro, este vídeo, esta postagem, essa mensagem, Abiatar foi mencionado por Jesus Cristo. Jesus citou Abiatar. Jesus falou sobre Abiatar. Para ver o quão importante é a história deste homem. Sobre tomar atitudes com Deus e sem Deus. Crendo nas Sagradas Escrituras, seguindo as instruções de Deus, do Espírito Santo. Seguindo as instruções do Espírito Santo. Então, Abiatar foi mencionado por Cristo. E este fato e este acontecimento se encontra no livro de Marcos, do Evangelho segundo Marcos, capítulo 2, versículo 26. Palavra final, palavra de Cristo. Habite ricamente em nós, em você, em mim, a palavra de que toda a palavra de Cristo, habite em nós, em você, em mim, a palavra de Cristo, em
toda sabedoria habite ricamente, poderosamente, abundantemente em nós, em você, em mim, a palavra de Cristo, em toda sabedoria e revelação. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe os seus parentes. Que Deus abençoe os seus amigos. Que Deus abençoe aqueles que estão ao seu lado. Em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, o que tem a chave da vida, o que tem a chave da existência, o que tem a chave da vitória. Amém.